Olá, excelentes! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Excelência no Bolso, podcast que cabe no seu bolso. E neste episódio, vamos trazer o autor deste livro, Todo Cagado. Mesmo, eu estou aqui com Flávio Sanches. E se prepare, pegue papel e caneta na mão para você entender o que nós vamos contribuir neste podcast. Então, hoje, o tema deste podcast é para você que sonha em ter um CNPJ ou para você que já tem um CNPJ e sonha em transformar esta empresa em algo que coloque dinheiro no seu bolso e traga tranquilidade, qualidade de vidas e, sobretudo, que entregue para você as possibilidades, as chaves para você realizar os seus mais ousados sonhos. Flávio Sanches, seja muito bem-vindo aqui no Excelência no Bolso Cast. É um prazer receber você aqui, meu amigo. Grande professor Anderson, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de levar para as pessoas esse conhecimento e entender que o mundo pode ser diferente. A gente pode mudar o nosso resultado, nós podemos mudar a nossa história e ser um ser humano cada vez melhor. Exatamente. Cara, e falando sobre este ponto, até para quem está nos acompanhando entender, né, qual é o objetivo deste podcast, quem ficar com a gente até o final, é entender, e pelo menos esta é a minha visão, não sei se você concorda comigo, que não existe um CNPJ de sucesso sem que haja um CPF de sucesso. E quando a gente coloca a pessoa, o ser humano, dentro de uma empresa, as emoções, elas realmente afloram. E é o que nós vamos aprender aqui e um pouquinho, né, sobre o livro Todo Cagado, limpando as sujeiras emocionais e destruindo o mito que não é possível mudar o seu passado. Flávio, o seu Instagram vai estar aparecendo aqui, todos os contatos também estarão aqui abaixo deste podcast. E eu queria que você me contasse, antes da gente entrar e entender como que uma pessoa que sonha hoje em ter um CNPJ, qual o comportamento que ela precisa desenvolver, quais são os caminhos. E me conta um pouquinho, né? Já estou na leitura do seu livro e tem coisas muito curiosas e importantes. Como que surgiu essa história? Quem é o Flávio, né? Desde lá da infância até agora, este cara que é um amigo, um mentor, um pai de família e, sobretudo, um empresário de sucesso. Conta aí para nós. Bom, o Flávio, ele é uma pessoa normal. Ele é um ser humano, assim como todas as pessoas, que tem a história de vida, que passou por desafios, assim como todas as pessoas, que é o que eu mais falo, cada história é única e toda história é importante, a sua história é importante, a minha é importante, das pessoas que estão ouvindo, elas são importantes. Só que no meio deste caminho, a gente cresce com pais que não passaram por processos de educação de filhos, que também não passaram com os avós, e o processo vai sendo todo cagado ao longo da história. Então foi um menino tímido, introspectivo, que sempre foi a média de todas as pessoas, ele nunca foi o pior em nada, mas nunca foi o bom, ele era como se fosse o fantasma. Ele sobrevivia no meio das pessoas e ele nunca era lembrado para nada. E ao longo dessa história, que foi a primeira pergunta sobre o CNPJ, todo mundo tem um sonho de crescer. A gente olha e entende sobre o dinheiro, depois que o bichinho do dinheiro pica, você pegou aquela doença como se fosse transmissível e você quer ter dinheiro para sempre. Só que eu não tive educação financeira dentro de casa, né? Era sempre tô rico, tô pobre. E assim foi crescendo o Flávio, na média. Passei no exército, fui para Brasília, fiquei lá durante 8 anos, mas tô rico, tô pobre. E fui abrir o grande sonho, que acredita-se que abre uma empresa e a vida melhora, quando verdadeiramente ela piora, né? Ela muda os resultados daquilo que você faz. Então, o Flávio é uma pessoa normal, que como todo mundo tem os seus monstros, teve os seus monstros, foi sendo cagado. Quando a gente usa o cagado, é um amontoado de situações emocionais mal trabalhadas em cima de uma essência pura. Todo ser humano é bom na natureza. Todo ser humano ele é amor, todo ser humano ele é carinho. O que muda é o processo. Então, o Todo Cagado, que é o livro, ele está relacionado com isso. As nossas sujeiras emocionais. Você pode ver, quando acontece alguma coisa na sua vida, as pessoas falam assim, nossa, tô todo cagado, cara. O que está acontecendo? Então eu estou sujo. Verdadeiramente eu estou sujo. Que massa, gente. E realmente é um livro que retrata, né, Flávio? A gente já está aí há um bom tempo aprendendo juntos, né, juntos com o mesmo mentor, dentro de um mesmo grupo. E é muito massa, né, porque
muitas pessoas veem o nosso palco, né? Vê o Excelência no Bolso, vê o movimento que a gente já vai falar já sobre o Despertando os Gigantes, mas às vezes não entendem todas as derrotas, todos os fracassos que nós tivemos até chegar a este momento. E muitas pessoas, elas buscam criar o seu CNPJ em busca da realização, né, de um sonho, de ter dinheiro, né, e eu acredito que esse é, sim, um dos objetivos. Vamos pensar aqui para aquela pessoa que está começando agora, Flávia, tem um sonho de empreender. Talvez ela esteja insatisfeita com o trabalho dela, talvez ela quer realmente dar uma guinada, chegou, né? Tem situações que a gente está na empresa que chegou no topo, né? Talvez eu me tornei um CEO, talvez eu não quero mais aquele emprego, eu quero mudar de carreira, quero até mesmo arriscar. Tem muita gente que fala assim, eu vou empreender para ver se dá certo, né? Tem muitas pessoas que começam assim. Se você hoje pudesse conversar com aquele Flávio lá de trás, né, que teve vários pontos de mudanças para abrir o seu primeiro CNPJ, qual que seria o primeiro conselho para esta pessoa? O fato mais importante que a gente não aprende é sobre dinheiro. A gente quer o dinheiro, mas eu não sei por que eu quero o dinheiro e eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. A parte mais fácil de um negócio é abrir empresa. É pegar dinheiro emprestado aqui, vender um carro ali, passar um cartão de crédito, pedir emprestado para alguém, alguém vai lá como avalista do imóvel e você... Essa é a parte mais fácil do projeto. Se eu pudesse voltar no tempo, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, e eu olhasse para mim e falasse assim, cara, o que você quer fazer? A primeira coisa que eu falaria é, cuide de você. Porque você vai ser a base do seu negócio. Ah, Flávio, mas eu não tenho tempo. Se você não cuidar no começo, você vai ter que cuidar no meio ou no fim daquele negócio. Porque quando a gente cuida do ser humano, e ele entende uma habilidade, principalmente que é de estratégia. Se ele não tem um pingo de estratégia, ele vai ser média. A gente sempre quer ser exceção. Eu quero ser exceção da família feliz, eu quero ser exceção da saúde, eu quero ser exceção financeira, eu quero ser exceção em várias coisas. Mas eu sou média. E a média do Sebrae diz que a cada 10 empresas, em 5 anos, 8 vão quebrar. E você vai ser a média. E você junta essas duas pessoas com mais duas, juntam 10 de novo. Em 10 anos, só vai sobrar uma empresa. Ou seja, você vai ser média. E por que nós somos média? Porque nós não planejamos. A atitude, ela é importante muitas vezes da vida. Mas a atitude, ação, sem planejamento é burrice. E é isso que aconteceu comigo. Entrei em ação, aprendi muito. Mas qual foi o preço financeiro e emocional que eu paguei para aprender o que eu aprendi naquele momento? E se fosse para fazer uma coisa, que eu falaria para o Flávio é, tenha um mentor. Cara, e é muito forte tudo isso, né? Muitos de vocês estão acompanhando, né? E não entende, às vezes, não vê os bastidores, né? Então, muito do que vocês acompanham no Excelência no Bolso, né, surgiu porque o Flávio, através de um mentor em comum que a gente tem, chegou, olhou assim, professor, por que você não faz isso? Né? E acredite, eu cheguei lá e temei, né? Falei assim, cara, mas não vai dar certo. E ele, tenta. Você está fazendo do mesmo jeito, por que não tentar de uma outra maneira? E dá certo. Então, o ter um mentor realmente faz muita diferença. Só que você tocou num assunto, Flávio, que eu queria voltar exatamente quando você colocou assim, cara, investiria em você. Né? Hoje, nós, né, tanto você, eu e várias pessoas, a gente tem uma preocupação, né, em cuidar do corpo, do espírito, da mente e das emoções. Né? E essa semana eu estava fazendo uma reflexão sobre o que é cuidar do corpo, né? E vamos imaginar que o nosso corpo fosse uma máquina da nossa empresa. Então, aquela máquina que produz, tá, os melhores resultados da empresa, né? Então, geralmente, com aquela máquina, o que a gente faz? A gente dá manutenção. Sim. Tá? Aquela máquina, nós fazemos um diagnóstico. Aquela máquina, nós buscamos evoluir, né? Fazer alguns upgrades naquela máquina para que ela traga a melhor performance para nós. Quando a gente olha para o empresário, o empreendedor como ser, eu vejo muito isso, cara. Ele é uma máquina da empresa. Sim. A gente podemos trazer essa analogia para que as pessoas não entendam. Nossa, mas ele é uma máquina. Não, uma máquina no sentido aqui de uma analogia. Então, eu preciso cuidar da máquina, do ser empreendedor, do ser empresário, para que ele produza o melhor. Você pensa assim e o que você tem visto hoje as pessoas buscando melhorar, né? Eu vejo que você, quem acompanha o Flávio Sanches nas redes sociais, ele está com um baita desafio, que ele já me desafiou e eu caguei, eu arreguei, não fui ainda,
Não sei se vou e vocês vão me dizer se eu vou ou não, hein? Tô perdido, o pessoal falar que eu vou, Aí tem que ir. Aí, que é, além de todo o cuidado físico, a questão do banho, como é que é? No gelo. No gelo, não é água fria não, gente, é no gelo. No gelo. Eu vou beber uma água, porque... E às vezes a gente acha que é só entrar na água gelada. Quais são esses desafios mentais que você está ultrapassando, que você está se tornando esse gigante que traz para dentro do ser na hora desta máquina estar à disposição na empresa? Respondendo a primeira pergunta, né, sobre olhar para si. Na empresa, normalmente, o que a gente faz? A gente usa uma máquina até esgotar ela. E quando esgota, a gente vai mandar ela para manutenção. Dentro da empresa é assim. Não adianta se a pessoa fala, na minha não é assim, ela é exceção. A regra é, vai usar a impressora até ela dar PT. Ela não vai fazer manutenção preventiva. Ela vai usar o carro, talvez ela faça as primeiras revisões. Depois é até dar PT. E quando a gente vai olhar para o ser humano, aí eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vou começar com polêmica. Se você tiver R$150 na mão, ou você põe o seu filho na natação, ou você vai para academia. Qual que é a sua escolha? Uma boa pergunta. Eu colocaria, eu iria para academia. Hoje você iria para academia. Hoje eu, mas no passado talvez não. Talvez não. E talvez quem está em casa vai falar assim, eu vou pôr meu filho na natação. Por quê? Quais são as coisas mais importantes da nossa vida? Família, filho, a esposa. São muitas coisas importantes. Mas que a gente pensa que você é um balde. E dentro desse balde tem água. E essa água você dá para as pessoas beberem. A maioria das pessoas vai pensar assim, eu vou cuidar do meu filho, eu vou pôr ele já que entre eu e meu filho, ele merece mais do que eu. Eu vou pôr ele na natação. Eu não vou cuidar de mim, eu vou fazer isso. Beleza. Quando eu faço isso, eu não estou cuidando da água que está aqui dentro. Eu pego a água mais podre que eu tenho, falo, toma filho, bebe aqui a água que o papai não está cuidando, cheio de verme, lama, de tudo. E aí quando eu falo, cuida de você, ser humano, nós somos uma máquina. Quando você está dirigindo seu carro e acende uma luz no painel, o que você faz? Revisão, mecânico, paro. E se for manual. vermelho e fizer assim, pi, 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 você tá andando lá 50 km por hora e ele ficou piscando vermelho e um som na hora. O que você faz na hora? Paro. E quando vem uma dor de cabeça? O que você faz? Tomar um remédio, parar. Ou quando você tá ansioso, você faz o quê? Continua. Você põe um band-aidzinho, você toma um ansiolíticozinho que você compra. O Brasil é o país onde tem o maior índice de consumo de ansiolítico no mundo, é o Brasil. Você vai lá e põe um band-aid na frente da luzinha piscando do carro e continua seguindo em frente. Até chegar um momento que o seu corpo vai falar assim, Anderson, eu tenho que te parar, cara. E aí quando eu falo, cuida de você, R$150 pro seu filho ou pra você, investe em você agora, pode ser na academia, pode ser num psicólogo, num terapeuta, num mentor, numa parcela de um curso, porque daqui a um tempo você nunca mais tem que fazer essa escolha. E quando eu cuido dessa água, eu tô dando a melhor água pros outros. Então olha pro ser humano, Flávio primeiro, e entende o que eu quero. O que eu estou fazendo agora e por que eu quero fazer? Eu tenho que cuidar de mim. Porque senão eu sou um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo ser humano. Eu sou ruim em tudo. E eu estou achando que eu estou fazendo bem pro outro quando eu estou afogando ele em água suja. Cuida de você. Olha para você. Você vai mudar o seu resultado. Ninguém vai mudar o seu resultado da sua vida. E não importa de onde você veio, qual foi a sua história. Flávio, minha história foi sofrida. Igual eu falo no livro, eu não estou nem aí de onde você veio. Eu quero saber o que você vai fazer com o seu tempo a partir de agora. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre o empresário que quebra o negócio. É você, empresário, que quebra. Flávio, mas o mercado mudou. Todas as empresas quebraram? Não. Talvez a sua quebrou. Talvez o seu segmento quebrou. E o que você vai fazer com isso? Então o que você faz com as respostas que a vida te traz? Eu acho que essa é a pergunta que vai mudar o jogo. Show. E sobre o banho gelado? Qual que você está iniciando, né? Não sei quando vocês estarão assistindo este podcast, mas eu venho assistindo, acompanhando essa sua jornada. Mentalmente, quando você se propõe a um desafio deste, qual o impacto dele? Eu sei que algumas coisas são intangíveis, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, até mesmo minha esposa me pergunta, mas o que você vai ganhar com isso? Ou como que você vai medir isso na sua vida? E nem tudo que a gente faz pensando no negócio é mensurável naquele momento, né? Como que você mensura ou como que você
observa esta evolução desses seus desafios? Primeira coisa, as pessoas falam assim, Flávio, é fácil. Eu vou falar, não, é difícil pra caramba. É muito difícil. É uma coisa, desconforto. O quanto eu me adapto ao desconforto. Porque a vida ela é de desconforto o tempo inteiro. É difícil ser pobre? É. Mas é menos difícil ser rico. É difícil ser magro? É, mas é mais difícil ser gordo. Então, você escolhe o difícil que você quer. E quando eu comecei ali, é porque eu tenho muita dificuldade com frio. Cara, se passar numa poça d'água e pingar em mim, cara, poxa. Às vezes eu vou fazer aquelas ultrassonografia abdominal, se aquele gelzinho é gelado, acaba comigo. E aí eu fui estudar cientificamente os benefícios que a água gelada, a crioterapia, ela faz. E eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu já tinha feito do banho gelado de manhã cedo, já é muito bacana. Mas eu falei, não, esse desafio é pequeno, vou comprar um freezer. Vou comprar um freezer para pôr na tomada, lá de casa. E aí eu comecei. Cada dia é um ensinamento diferente. O maior ensinamento de todos que eu tiro todo santo dia é a cabeça controla o resultado. Porque tem dias fáceis e tem dias difíceis. Qual é a relação? Como eu estou emocionalmente naquele dia. Eu faço logo que eu acordo. Então acordo, antes de escovar os dentes, eu vou para lá, água gelada, e vou entrar na água gelada. E ali me mostra a minha mentalidade. Cara, é automático. Abre o freezer, entra. Primeira fase, até que não é tão desconfortável, mas depois de uns 20 segundos começa a vir formigamento nas mãos, nos pés, começa a doer o corpo. Hoje eu entrei e estava 0,7 graus. Tinha que quebrar o gelo para poder entrar. E eu não estava com a melhor cabeça hoje. Acordei mais cedo, dormi mal, menino pequeno chorando de madrugada. Faz parte do processo. Eu já cheguei cansado. Eu falei, cara, não sei se vai ser bom ou não. E não foi. Mas são 3 minutos. E eu sei que depois do desespero vem a calmaria. E ali é esse processo todo dia. Cara, a mente controla o corpo. A mente controla o corpo. E o corpo doendo. O corpo é fuga. É instintivo a fuga do frio. Dói. O corpo quer fugir. No primeiro momento o coração acelera. E depois você vai controlando a respiração. Vai acalmando. E quando você sai, o corpo tá todo vermelho. E você fala, cara, passou. Já fiquei até 8 minutos depois do treino. Então é outro momento. Então você tá com adrenalina no sangue. Você tá com vários hormônios diferentes. Mas é a mentalidade. Então qual o desafio da vida que eu pretendo passar? E eu posso escolher, porque vamos ser sinceros, para você chegar em resultado que as pessoas não chegaram, você tem que tomar decisões e ações que as pessoas não fazem todo dia. E Flávio, o banho gelado faz isso? Não, banho gelado não faz mudar a sua vida, ele faz mudar a forma como você percebe. E se eu mudo a forma como eu tenho a percepção do jogo, eu mudo a percepção de tudo. Se o desafio tá fácil ou difícil é o que eu acredito, se eu acreditar que eu consigo ultrapassar, vai levar tempo, é cansativo, mas vai passar de qualquer jeito. Então o desafio do gelo ele traz essa condição de olhar e falar assim, eu quero enfrentar isso. Dá para sobreviver lá dentro, mas eu quero ficar quantos minutos? Eu comecei com 30 segundos, fui para 1, agora eu estou em 3. Quando eu vou depois do treino mais longo, eu fico até 5, 7, 8 e vou manter com 3 por um tempo, até ir para 5. Ou seja, o quanto a minha elasticidade emocional me leva até aquele resultado. Então é ali que eu treino, verdadeiramente, que sou só eu e eu mesmo, ninguém mais, não é contra ninguém. É sobre o Flávio interno da luta, da fuga, todo dia. Todo dia. Que legal. É isso. É um desafio que eu ainda não topei. Será, hein? Não, e lembrando, gente, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tem técnica para isso. Tem técnica, é importante você falar com o seu médico, pegar orientações, fazer o que tem que ser feito, porque senão é loucura. Uhum. Flávio, eu não tenho um freezer. Cara, vai no banho gelado. Começa. Encontra um desafio, que aí são 2. Que é o de acordar cedo, pra mim. Eu nunca acordo motivado, feliz, saltitando, ó vida, olha os passarinhos. Eu tô sempre cansado, com sono e lutando pra sair da cama, todo dia. E o frio. E eu escolho passar pelos 2. E tá tudo bem. É o meu propósito de viver aquele dia, é isso. Pra conseguir um resultado. Pra ter um resultado. Cara, olha que interessante, né? A gente fala sobre negócios e muitas das pessoas, elas esperam alguma planilha, elas esperam alguma técnica, né? Quando eu estou lá dentro do MBA, quando eu estou com a gestão financeira, com a matemática financeira, a análise de investimentos, lá eu tenho um compromisso técnico com os meus alunos, com a faculdade, com o MEC, tem uma ementa a ser cumprida, né? E, infelizmente, eu critico muito esse processo educacional brasileiro. Eu estou nele desde 1999 como professor, coordenador de cursos, etc.
de MBA, e eu critico muito porque, né, a gente vê algo que está longe da prática dentro das principais academias e centros educacionais, universitários e MBA. E eu já vi você, Flávio, com público de mais de 4.000 pessoas. Eu já vi você em mentorias, né, com pessoas multimilionárias. Eu já estive e estou com você em grupos de mastermind, né, onde a gente conversa e tem insights poderosos, né, de pessoas comuns, como todos nós, que passaram por momentos de desafios. E eu acredito que muitos empresários ou aspirantes a empresários e empreendedores, eles querem uma fórmula mágica, né? Eles querem algo que resolva o problema, e eu aprendi às duras penas que não existe isso. Algumas coisas são extremamente importantes. DRE, fluxo de caixa, planejamento estratégico, contas a pagar, contas a receber. E para você que busca esse tipo de conteúdo, é só dar um Google. Cara, é dar um Google, contratar alguém, contratar um software, um CRM. São coisas possíveis que o dinheiro relativamente compra de uma maneira simples. Porém, de um outro lado, a gente observa, e até uma grande parte dos empresários olham sempre para algumas coisas que são as habilidades leves. Do inglês, em vários termos, soft skills, aquela coisa toda. E eu ouvi um termo uma vez que são habilidades leves. Eu fiquei curioso, mas o que é essa habilidade leve? Aí o cara definia assim, olha, aquilo que geralmente você não aprende tecnicamente e que vai se desenvolvendo. Para um empresário, para um empreendedor, com toda essa bagagem que você teve, né, e tem no Brasil inteiro com eventos, né, de norte a sul do país, quais foram as principais dificuldades mentais que você observou, e você observou inclusive em mim também, né, e vários outros que você ajuda, que as pessoas que estão nos assistindo hoje podem começar a observar e começar a mudar? Um papo franco, pode rasgar o verbo para poder falar assim, cara, olha, o que você tem que pensar ou aprender a pensar para evoluir? Que empresa você vai fazer o que você gosta? E na sua vida você vai fazer o que você gosta, e é mentira. Quem faz o que gosta é criança. Quem faz o que gosta é uma criança de 4, 5 anos. O adulto, a gente fala de CNPJ porque eu acho que é um caminho de prosperar maior do que a pessoa que está na CLT. Ah, a CLT tá errado? Não, cara. Quem quer ficar na CLT, fica na CLT, mas ele sabe o limite que ele vai chegar. Ah, ele é concursado, ele sabe o limite que ele vai chegar. O CNPJ não, ele tem vales e picos. Só que, dentro da empresa, você não vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que é necessário. Você vai fazer o que você gosta quando você tá de férias. Então cara, se dentro da empresa eu tenho que entender por que o empresário começa, por que as pessoas querem empreender, por que as pessoas querem ter uma empresa para ter dinheiro, e por que elas entram? Por emoção. Vou empreender. Cara, vou meter a cara nessa porta. Não vou ter mais patrão. Não vou ter mais patrão e eu vou ficar rico. E eu vou ganhar meu dinheiro. Porque esse é o sonho. Esse é o sonho das pessoas. Só que ele tem que olhar indicador. Empresa. Por mais que eu não tenha todas as habilidades, eu não preciso ter todas, mas eu preciso entender. Quando eu tive o pet shop, pra mim era o custo fixo 40, eu tinha que vender 40 mil, eu tava no 0 a 0 e eu não tava. Eu tava devendo. Porque eu achava que 40 mil pagava as contas e era aquilo, e não era. Dentro do meu DRE, eu estava negativo. Dentro do meu fluxo de caixa, eu estava piorando. E eu não sabia que tinha custo, que tinha que ter lucro na empresa. E o empresário não preocupa com isso. É a última coisa que normalmente as pessoas vão procurar, é isso. E quando a gente começa a olhar para isso tudo, a empresa não é fim. E ali, na vida do ser humano, a empresa é fim. Porque se ele quebrou, acabou. Se a empresa vai bem, ele está feliz. Se a empresa não vai bem, ele está mal. E a empresa não é o fim, a empresa ela é meio. Ela é meio de alcançar um outro resultado. Que se você não sabe por que você tem uma empresa, não é para ter dinheiro. Quanto? 10 mil, 15, 20, 30? Para quê? Não, para eu ter paz. Para quê? O que você vai ter com esse dinheiro? Qual é a paz que você procura? E ele não sabe responder o que ele vai fazer. Ele abre uma empresa sem saber o motivo. Ele entra por emoção. Lá dentro ele sofre. Ele não tem indicador para gerenciar o que é bom, o que é ruim. Ele fica na operação o tempo inteiro e é normal o cara ser um colaborador mal pago dentro da própria empresa. Eu falo que é serviço análogo à escravidão. Porque o empresário no Brasil não tem férias, não tem 13º, não tem direito de ficar doente, não tem nada. É serviço análogo à escravidão. E as pessoas vão falar, pô, mas é empresário é assim mesmo. Cara, são só caminhos diferentes.
Então se você quer ter uma riqueza, por que você quer ter uma empresa? O que ela vai te proporcionar? Paz? O que é paz? É propósito? O que é propósito? É alegria. O que é alegria? Porque se você não souber verdadeiramente, você é um CLT escravo do seu próprio CNPJ. Então eu entro por emoção, tomo decisão baseada em emoção dentro da empresa, tomo as piores decisões e aí eu quebro. Normalmente eu saio pior do que eu entrei. Olha que interessante, né? A gente está aqui pensando e falando sobre algo que pode estar acontecendo agora com alguém, já aconteceu com milhares de outras pessoas e que, por mais que a gente faça alguma coisa aqui, vai acontecer no futuro. Sim. Quando eu me formei, e acredito você, né, se formou como administrador, MBA, cursando mestrado, vários treinamentos de coach, de PNL que você fez, de treinador, né, de palestrante, empresário, etc. A gente fica se perguntando assim, caramba, mas por que não me ensinaram isso na escola, né? Então, hoje ainda eu critico o sistema educacional, que é o único sistema que se opera como há 50 anos atrás. Então, o mundo está aqui e a escola está há 50 anos no passado. E aí eu me formei, né, e não me ensinaram que eu poderia ser dono de uma escola. Tá? Então, não aprendi a ser administrador. Sim. E é curioso que quem forma também em administração vai administrar a empresa dos outros, não abre a sua própria empresa. Né? Eu tenho casos na família que... Eu fracassei como administrador. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque eu falei um cursinho de pré-vestibular junto com alguns sócios, depois eu falei uma empresa, uma franquia de educação financeira, que foi a partir deste ponto de fracasso que surgiu a Excelência no Bolso. Você teve vários fracassos, empresas que faliram. O que pode ser, o que a gente aprende? Eu aprendi muito, né, e hoje a gente conversando mais cedo aqui sobre os nossos aprendizados. Qual que é o principal aprendizado daquela pessoa que já quebrou e que ela ainda não enxergou quão positivo pode ser ela ter quebrado para o próximo negócio, principalmente na mente? Ok, você falou do sistema de ensino. O sistema de ensino não te ensina a prosperar. Ele não te ensina a cuidar. Você que é o professor, que tem a excelência de ensinar as pessoas sobre finanças, o sistema educacional não é para isso. Ele não te faz pensar, ele faz te seguir a manada. É seguir a manada, que é o que mais acontece, é você sentir dentro de um grupo pertencente e seguir a manada. E aí, dentro de todo esse processo de não aprender a prosperar, não saber lidar com as emoções, as coisas estão até mudando, mas demanda muito tempo para mudar. E aí, dentro de todo esse processo que as pessoas elas estão seguindo, a empresa ela também não foi feita para prosperar. Ele não sabe o que é prosperidade. É você ter a ferramenta na mão, ter a oportunidade na mão, mas não sabe o que fazer com essa ferramenta. É só abrir e fechar mês, é abrir e fechar loja, é abrir e fechar empresa. E ela está relacionada totalmente à capacidade emocional do ser humano de lidar com as situações. Quem ganha mais numa empresa? O CEO ou o chão de fábrica? Bom, em tese, o CEO. Por que ele ganha mais? Resolve mais problemas. Porque ele toma melhores decisões. Então, quanto mais decisões eu tomar, melhores decisões, melhor é o resultado. A culpa é da escola? Não. Talvez. A responsabilidade é dos pais? Na maioria dos casos, sim. Porque ele não deixa um filho decidir, o filho não aprende. E eu tenho medo de tomar decisão e dar errado. Porque quando dá errado, eu gosto muito dessa metodologia, que é o acerto sussurra e o erro grita. Cara, se quem quebrou uma empresa sabe o tanto que é difícil quebrar. Ser sócio do SPC e do Serasa por 5 anos é muito pesado. Você não tem nome, eles te ligam direto, você não consegue fazer nada, você não tem dinheiro para crescer, você não tem dinheiro para fazer nada, você não quer, talvez, voltar a trabalhar para os outros. A minha meta de vida foi, eu nunca quero assinar minha carteira de trabalho. Essa é a minha meta de vida, até hoje está dando certo. E aí a gente começa a entender que eu não sou a empresa, porque eles têm a empresa como filho. E não é só um negócio. Toda empresa que está aberta tem a possibilidade de quebrar. Assim como você está vivo, todas as pessoas têm a possibilidade de morrer. E até quando eu tenho que ter empresa? Até quando ela é lucrativa. Talvez o sistema mudou. Blockbuster que alugava vídeo lá atrás. Imagina se ela tivesse até hoje. Ela quebrou. Ela determinou fechar as portas. Ou seja, qualquer negócio, e a gente só quer dar certo na vida. A gente não consegue separar o que é resultado
e eu levo pro pessoal. Então, dentro desse processo eu tenho um negócio, eu não quero quebrar, mas eu não tomo decisões importantes de demitir, de contratar, de investir em mim. Capacidades técnicas é importante também para poder ter o resultado, e eu levo isso como um filho. E aí eu falo para as pessoas, a sua empresa não é um filho, ela é um relacionamento. Se você vai lá e fica, na nossa época era ficar, nem sei como é que é hoje em dia mais, né? Crush, né? Depois vocês falam aí como é que é hoje em dia. Aí você namorou, deu certo? Noiva. Deu certo? Casa. Deu certo? Continua. Se em alguma dessas fases a sua empresa está dando indicador, que a minha gritava os indicadores que estava dando errado, mas por gestão, eu tinha que ter tomado algumas decisões, mas eu não olhava para isso. Se é um relacionamento, o que eu faço? Eu termino. Ah, é minha namorada. A empresa é minha namorada. Não está funcionando. Larga. Fecha, abre outra. Ou você vai morrer sozinho. Então, olhar indicador, saber analisar essas informações. Porque atrás de um CNPJ tem um CPF sofredor, que não dorme, que tem o sobrepeso porque está trabalhando demais e come mal, e não cuida de si, que foi a primeira pergunta que você fez. E a pergunta mais importante, todo mundo fala, não, eu sou a pessoa mais importante na sua vida. Beleza. Quanto tempo você investe em você por dia? Que seja para sentar, para pensar, para olhar para os passarinhos, ou para ir numa academia. Quanto tempo você investe? Não dá tempo. Pô, não dá tempo? Não. Olha no seu Instagram, abre o seu telefone aí e vê quanto tempo você fica no Instagram. Olhando o Reels dos outros. 3 horas, 4 horas, todo santo dia. 2 horas. 1 hora. Ah, mas é o tempo que eu tenho. Cara, vai ler um livro do tempo que você tem, 1 página. Mas aí as pessoas vão falar, nossa, esses papos de podcast. É por isso que não muda. Por causa da mentalidade do grupo que você anda. E são vários termos. Ah, papo de coach. Ah, é papo de youtuber. Ah, você deveria fazer tudo isso de graça. Né? A gente que trabalha com treinamentos, com cursos, somos treinadores, profissionais, professores, né? Eu sempre deparo com as pessoas, nossa, mas por que você não faz que não é de graça, né? E tem uma explicação, inclusive nós estávamos no Power Mind e, se não me falha a memória, Patrício Darvison que trouxe isso para nós. Né? Ele colocou porque o brasileiro está acostumado a ter uma educação toda gratuita, e está na Constituição, nós estamos entrando numa discussão aqui, tá? E quanto melhor, eu sou professor, fui professor, concursado, Estado, etc., quanto melhor, eu acho que o ensino público ele deve ser tão bom quanto ou melhor que o privado. Mas é uma utopia pensar que isso vai realizar tão fácil. Mas o Patrício virou e falou assim, o pessoal joga na internet que as coisas têm que ser de graça, é porque criou uma mentalidade, né? Que o governo entrega tudo de graça. Só que chega em um momento que você tem que pagar 2 preços, na minha opinião. Um preço monetário, para você dar valor naquilo que você está investindo, até mesmo para você dar valor. Porque é legal, né? Porque quando a gente tem uma calça e a gente compra ela por R$50, a gente coloca o bumbum em qualquer lugar, suja e tal. Quando você compra uma calça da Wrangler, o Stop, ainda tem essas marcas ainda, cara? Acho que tem. Deve ter. Depois vocês contam aí pra gente, né? Que custa 200, 300, 500 reais. Vamos parar nos 500, porque a gente sabe que tem mais. As pessoas dão mais valor. Cara, eu não vou colocar minha calça. Isso acontece comigo. Às vezes eu compro alguma coisa, ou meu celular. Cara, eu tenho um celular que é sofrido ter um iPhone. Cara, eu comecei com o celular Xing Ling, né? O canal começou com um celularzinho daqueles realmente ruim. Depois fui mudando para um, até que momento cheguei, cara, eu tenho condições de ter um iPhone pro meu trabalho, mas eu cuido dele, assim, não é porque eu sou materialista. Cara, são as horas do meu trabalho que estão ali. Se eu negligencio isso, eu vou me perdendo em pensar assim, cara, e aí? O quão eu vou valorizar aquele investimento em mim? E a pergunta é, as pessoas estão investindo nelas? E qual que é o principal investimento que elas devem fazer? A grande questão é que a internet deu voz aos tolos. A gente pensar que todo mundo hoje tem voz, todo mundo tem direito de falar as coisas. A gente escuta muito isso, né? Papo de coach, vendedor de curso, você tinha que ensinar de graça. E aí eu vou te pegar, eu falo assim para essas pessoas, as pessoas só falam delas. Elas sempre falam delas, né? Ah, você deveria fazer de graça. Aí eu pergunto, você trabalha de graça? Você deveria trabalhar de graça também. Se você levanta essa bandeira, vai trabalhar de graça pela sociedade, vai viver no socialismo, no comunismo. Vai lá, vai viver onde você acha que é ideal. Nós vivemos num mundo capitalista e não tem como negar. Primeira coisa. Fato, né? Segundo,
Eu vou lá no distribuidor de câmera e vou falar pra ele que eu tô ensinando as pessoas na internet pra ele dar as câmeras pra gente poder gravar aqui. Esse microfone, o Wi-Fi, essa tela, a equipe técnica. Ninguém vende nada de graça. Só que as pessoas, elas assumem causas que não são delas. As pessoas falam, Flávio, por que você vende curso na internet? Eu falo, porque a classe C e D, eles investem 5% do dinheiro dele em aposta. Aí eu quero te perguntar, você entra lá no site da X Forever Bets e reclama com eles que eles estão atrapalhando a vida do pobre? Você não faz isso. Você não vai lá reclamar com o governo, com quem você votou como deputado na última eleição. Você vai lá, no plenário reclamar com ele. Você bate no gabinete, você entra no Instagram dele e fala, cara, você prometeu mudar a sociedade, você não tá mudando. E sabe por que incomoda? Porque à luz do outro, ele tá fazendo o que você não tem coragem de fazer. E só incomoda em você o que é seu. E aí a pessoa fala, é papo de coach. Porra, quantas pessoas você tá ajudando na sua vida? O cara pode ser coach, deixa o cara ser coach. Se ele tá ajudando algumas pessoas, tá tudo bem, cara. Se ele ajuda pessoas, e lógico, tem coach bom, tem coach ruim. Tem, como tem médico, professor, tem mecânico, gente ruim. padeiro. E na maioria das vezes, essa pessoa que tá lá é a pessoa ruim. E ela se incomoda, e ela fala do outro. E aí a gente pega esses conceitos e fala assim, cara, se você quer se preocupar, vai se preocupar com as indústrias que estão cada vez colocando alimentos piores dentro das casas. Você faz isso aí, você entra lá na Coca-Cola e reclama. Vai. Você não vai reclamar com o jogador que tá com a camisa de esporte. Porque a aposta é a única coisa que você não participa no resultado. Eu entrei para a faculdade em 1999. E aí, assim como toda faculdade, tem professor bom e ruim. Toda. Na escola, eu tinha. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ter um pouquinho mais de nível de maturidade. Comecei a dar aula no segundo semestre, que eu já estava na faculdade, dando aula em cursinho, né? Uhum. Então, eu até chegava para poder dar aula e o porteiro não deixava eu entrar, não, falando que ali é só professor. A aluna era no outro lugar. Eu falei, não, mas eu sou professor. Cara, eu tinha que mostrar crachá, ligar lá para dentro. Esse é o problema, começa a dar aula cedo, né? E aí eu tinha uma metodologia, eu me lembrando aqui agora, sobre as pessoas profissionais bons e ruins. Né? Os professores bons, eu lembro que eu tinha o Aladir, foi um dos meus professores de matemática, era muito inteligente. Né? A Odete, que é a professora também de matemática. Então, a geometria. Aqueles professores bons, eu copiava, modelava. Aqueles professores ruins, eu fazia o oposto. Então, eu não conseguiria mudá-los. Eu só falei, cara, eu só não vou fazer o que ele faz. Então, eu acho que na internet as pessoas precisam, como você falou, cara, todo mundo tem voz agora. E tem voz para empreender também. Sim. Né? Usar as ferramentas e as inteligências. Ou seja, tem um profissional bom? Modela. Se vocês nos acham que a gente pode te ajudar, deixa suas dúvidas aqui no podcast, siga nas redes sociais do Flávio Sanches, tá? Para você entender o que nós podemos entregar, mas, sobretudo, quais ferramentas você pode utilizar. Vamos pensar hoje, Flávio, que a cada dia que passa, e eu não sei se essa é uma percepção por nós estarmos em uma bolha empreendendo, e eu faço um seguinte exercício, né? Quem era o Anderson de 5 anos atrás, né? Será que o Anderson de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, veria as oportunidades que eu estou vendo hoje por causa das pessoas, do grupo que eu pertenço, ou da bolha que eu estou? Cada um vive certos tipos de bolhas. Mas você acha hoje, com tantas ferramentas, a pessoa ela só é pobre porque quer? Essa é uma pergunta polêmica. A pessoa se torna pobre porque quer? Sim. A partir do momento que ela tem conhecimento com teorias e técnicas para tirá-la daquele buraco. Quem nunca teve um contato com crescimento, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, mudança de mentalidade, riqueza, prosperidade, indicadores, dificilmente essa pessoa vai sair daquela situação. Porque ela foi formatada para aquilo, para ela não ver oportunidade. Então, se você pega aquela pessoa e durante a vida dela, teoria do todo cagado, você vai cagando ela nas beiradas. E ela só vai olhar para aquela mesma situação do mesmo jeito para sempre. E ela não vai ver caminhos diferentes, que é o caminho da manada, que é o caminho do reclamão, que é o caminho que vai entrar e vai falar, pô, o professor devia ensinar isso de graça. Isso mostra que ele tá olhando para quê? Que a culpa é sempre do outro. Tem alguém fazendo e ele gasta o tempo dele para falar mal do trabalho do outro, sendo que ele poderia estar cuidando da vida dele. Eu não gosto do professor. Cara, ninguém é obrigado a gostar do outro. Só que aí dentro dessa questão
de é pobre porque quer é consciência. O céu é para todo mundo? É. Todo mundo é pro céu? Não. Riqueza é para todo mundo? É. Todo mundo vai ser rico financeiramente? Falando de mais de 50, 60, 70 mil reais por mês, todo mundo é para isso? É, riqueza é para todo mundo. Todo mundo vai ser? Não. Então, dentro desse conceito, a partir do momento que você entende isso, e aí vai vir os mimizentos de novo e vai falar assim, eu trabalho das 8, das 6, eu chego em casa meia-noite. Eu entendo, todo mundo tem uma fase da vida. Tá falando porque é branco, porque é empresário. Não, não tem nada a ver. Se eu tiver de olho fechado e chegar uma pessoa na minha frente e falar a história dela, a gente vai ter estratégia para mudar o jogo dela. O que não dá? Para fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Não dá. A riqueza não está relacionada com o quanto você tem. Ser pobre. Eu detesto o pobre, que é o pobre espiritual, que é o pobre emocional. Não é o quanto de dinheiro essa pessoa tem. Tem gente que vai tentar a vida inteira e não vai conseguir alcançar. Mas ela é uma pessoa que cuida de si mesma do jeito que ela consegue, educa os filhos, dá amor, carinho, não tem sobrando, mas ela prosperou do nível que ela conseguiu. Quer dizer que eu vou ser a pessoa mais rica do mundo? Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o quanto eu vivo o meu propósito de alcançar um estado melhor na minha vida. Flávio, mas você está falando para você é fácil. Não, não é fácil para ninguém. Quando a pessoa conhece a minha história, ela vê que não é fácil. Mas é porque você não é. Não importa. Aí as pessoas vão vir no conceito para se justificar. Eu trabalho muito. Eu falo, cara, parabéns pelo que você trabalha. Parabéns por você dedicar, sair de casa 4 horas da manhã, chegar em casa meia-noite, estar fazendo faculdade, você está no processo. Porém, você precisa mudar atitude e comportamento para mudar o resultado. Flávio, mas eu estou no emprego, eu trabalho muito, eu sou esforçado e as coisas não funcionam. Ok, o que você está fazendo não está funcionando. E não tem nada a ver com papo de nada. É técnica. 1 mais 1, 2. Amanhã eu faço o quê? 1 mais 1, 2. Vai passar 5, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, da mesma forma, e não vai mudar o resultado. Não é sobre fazer que é fácil. Não, cara, é difícil pra caralho o cara acordar 4h30 da manhã. É difícil pôr comida dentro de casa, cuidar, ficar longe dos filhos, da esposa, ou a esposa ficar longe do marido, ser mãe sozinha, ser pai. É muito difícil. Dívidas, que o brasileiro hoje vive atolado em dívidas. É dívidas. E aí a minha luta é para as pessoas entenderem que se ela quiser mudar, dá para mudar. Só que ela tem que pagar um preço. Uhum. Ela já paga um preço, mas o preço que ela paga não vai destravar aquela porta. Não adianta. Ela tem que ter atitudes diferentes. Pô, Flávio, eu faço isso o tempo inteiro e eu não consigo. Eu não tenho tempo para fazer. Eu vou falar, beleza, vamos fazer o seguinte. Seja o melhor funcionário da sua empresa. A minha proposta para você é essa. Aí eu pergunto para ele, você é o melhor funcionário da sua empresa? Não. Do seu setor? Não. Dos seus amigos? E aí quando você fala isso para as pessoas, você fala assim, babão, você puxa saco dos outros. Você não precisa fazer isso. Você não é pago para fazer isso, você só faz o que é aquilo que você é pago. Esse é o estado da pobreza. Se você for dono da sua carteira de trabalho e for reconhecido como o melhor colaborador daquela empresa, vai dar certo na sua vida. Do faxineiro, do auxiliar de serviços gerais ao CEO. Mesmo que ele não dê certo naquela empresa. Muda de empresa. E tem 2 tipos de colaborador. Tem aquele que vai sendo mandado embora para receber o seguro-desemprego, que esse é o maior sem vergonha do Brasil. Você vai me desculpar se você é essa pessoa, você é um sem vergonha. E tem aquele cara que está sendo procurado por várias empresas ao mesmo tempo. E todo dia, essa semana eu passei uma padaria aqui de um amigo meu e vaga para balconista e para faxineiro. E eu conversei com a atendente, mas até agora não arrumou, não. As pessoas querem no turno da tarde, de 14h30 às 20h30, e as 2 que vieram estão exigindo parar às 19 horas. É isso. Flávio, mas a pessoa está no conceito, ela está no caminho errado. Então ela abre a empresa dela. Se ela quer pôr a regra dela, abre o seu próprio negócio. Pronto. Não vem querer colocar a sua própria regra dentro do negócio do outro. Aí eles vão falar assim, poxa, mas o empresário tem que valorizar o colaborador. Eu concordo com isso e isso não tem que ser regra. Isso não é exceção, isso tem que ser regra. Dar qualidade, pagar em dia, ter atendimento, valorização das pessoas, investimento em conhecimento técnico, pessoal. Isso é das empresas. Mas se a sua empresa não faz isso, muda. Eu não tenho como. Tem. Mas você está disposto a pagar o preço para o próximo nível? Que é a diferença do mercado. Então Flávio, eu não consigo
sair do meu serviço. Então, seja o melhor colaborador da sua empresa. Resolveu o problema. Acabou. E todo aquele que abre um CNPJ ou que já tem, está à procura daqueles profissionais que vestem a camisa, Sim. literalmente. Agora, quando vocês lerem este livro, tá disponível, você vai encontrar no Instagram do Flávio Sanches BR. Isso. Tá? Todas as informações aqui para você. Vocês vão entender a história de um brasileiro. Vocês vão entender a história de um irmão, vão entender a história de um pai, vão entender a história das surpresas quando ele descobriu. Eu fiz algumas coisas parecidas com você, né? Compramos a bicicleta assim que recebemos o primeiro salário, né? Tivemos problemas com SPC, fizemos investimentos, falimos, e assim como você também tive um pai não do exército, mas sempre rígido e com valores. Sim. Né? E sempre também tivemos, né, lá atrás o famoso tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô pobre, tô pobre, tô rico, tô pobre. Uhum. E o que acontece? Né? Vai chegar no momento que quem está iniciando hoje o processo, daqui a 3, 5, tá? Para você ter uma ideia, Flávio, quando eu escrevi no livro que eu te mostrei ali, depois eu vou te mostrar o meu livro ali que você vai ver. Em Uberlândia, você nasceu em Uberlândia, não foi, Goiás? Nasci em Campinas, mas fui criado em Uberlândia. Foi criado em Uberlândia, né? Então, no dia 11/11 de 2011, eu estava em Uberlândia dando aula, e aí eu comprei o livro, que é o meu número 1, que é Quem Pensa Enriquece, e lá tem um exercício que ele fala 6 passos, Napoleão Hill. E um deles é o quantitativo financeiro que você quer ter. Eu coloquei lá o meu primeiro milhão. 1 milhão. Em quanto tempo? Fiz lá minhas contas, não tinha muito daquelas coisas, não tinha. 2011, né? 2011, para você ter uma ideia, os ladrões tinham entrado na minha casa, limpado tudo, em 6 de setembro de 2010. Então, tinha ali um pouco mais de um ano. Eu estava estudando, eu estava no processo de entender por que eu era analfabeto financeiramente, mesmo tendo terminado o mestrado, iniciado o doutorado. Eu fui descobrir que eram as minhas emoções. E aí, peguei aquele livro e coloquei lá. Cara, acho que dá para fazer 1 milhão em 6 anos e meio. Coloquei o número lá. Cara, eu consegui em 10 anos e 3 meses. Cara, foi 3 anos quase a mais, né? Quase 4 anos a mais, perdão. Né? Mas, para mim, foi dentro de atingir uma meta. Né? E toda esta preocupação que a gente tem de construir riqueza, né, chega no momento que é apenas uma questão de tempo se você tiver processos. Isso vai acontecer com quem está nos assistindo agora, se já tem o CNPJ ou se não tem o CNPJ, está nesse processo, ou quer se tornar o melhor funcionário daquela empresa, de chegar no momento de ter dinheiro. E é o momento em que eu chamo a atenção, como professor e mentor de vários alunos, e vai chegar no momento que, se você não souber administrar R$1, quando chegar a 10 mil, 100 mil, 1 milhão, você não vai aprender. O que você hoje, depois de ter passado, né, do tô cagado para um profissional de sucesso que atingiu suas metas, seus milhões, tanto de faturamento, vocês vão ver uma métrica dentro desse livro que você vai falar assim, eu quero que o Flávio venha vender na minha empresa. Eu já estou quase deixando ele aqui contratado, assim, agora vamos fazer esse mesmo resultado, cara, que depois ele fez isso outras vezes muito mais rápidas do que ele fez aqui no livro que ele vai contar para vocês. Quando a pessoa chegou no topo, ganhou dinheiro, mas a mentalidade dela está no tô rico, tô pobre, como fazer esta virada de mentalidade? O que ela precisa fazer para não voltar nesse efeito sanfona da riqueza? Quando ela chega normalmente nesse passo, vamos falar assim, a gente consegue pagar as contas, consegue até, às vezes, pensar em guardar um dinheiro e tal, mas eu não consigo, parece que falta alguma coisa. Tem alguma coisa no meio do caminho que, cara, parece que está faltando alguma coisa no meio deste processo. Que aí por que você fez tudo que você fez? Qual o preço? O que você perdeu? Qual foi o preço que você pagou? A gente olha muito aqueles filmes antigos. Vamos pensar numa cena assim. Se você lembrar de algum filme assim, você me fala. Um empresário, talvez nos seus 55, 60 anos, de terno, muito bem resolvido financeiramente. Profissionalmente, as pessoas invejam ele. Normalmente, ele está no segundo casamento, uma mulher mais jovem. Os filhos dele, 2 filhos, 3 filhos, ele nem tem conexão. E ele chega em casa, tem essa mulher bonita, mas ele toma alguma coisa e sente um vazio. E teve sucesso profissional, mas faltou alguma coisa no meio do caminho. E ele viveu a vida inteira
para suprir a necessidade emocional de cuidar das pessoas que ele mais ama, só que ele deu tudo aquilo que eles não queriam. E o que eles mais queriam, que era presença e amor, ele não teve presente. E ele sacrificou o tempo dele todo. E aí, quando ele chega nesse ponto, ele fala, cara, e agora? O que eu faço? Meu filho, eu não tenho intimidade, porque se você não tiver intimidade, tempo de conexão, você não vai ter intimidade para falar das coisas, não vai ter assuntos profundos. Você tem o dinheiro e talvez você fala, cara, e agora? O que eu faço da minha vida? E não tem nada. Então, quando a gente pode ser rico, pode. Merece? Depende. Vai dar certo? Eu não sei. O que a pessoa precisa ter? Um propósito muito bem definido para aquilo que ela está fazendo. Porque nunca foi sobre dinheiro. A gente acha que é pelo dinheiro. Mas a pergunta que eu faço, hoje eu sou novo, eu tenho 38 anos. Acredito que eu tenho muito tempo de vida, cara, e depois do dinheiro, o que vem? Boa pergunta. E depois do dinheiro, depois que eu tiver o dinheiro que eu quero? Então se eu posso, Flávio, entender um ponto, eu sou o centro do meu universo. Ele é infinito para todos os lados. Eu sou o centro do meu universo. Eu posso construir o que eu quiser? Sim, você é filho de Deus, se você acredita nisso, ou da natureza, tal, a natureza também é abundante. Você pode construir tudo aquilo que você quer. Você pode pegar tudo isso que é seu, por direito. Você não precisa tomar de ninguém. Eu preciso mudar. E se eu começo a mudar minha atitude, meu comportamento, resolver o tempo. Como assim, Flávio, resolver o tempo? É se ajustar com o passado, estar no momento presente e projetar e viver o futuro no tempo dele. Ah, Flávio, eu fiz a meta de 1 milhão em 6, foi em 10. Parabéns. E se não tivesse chegado? Continua. O único que fracassa, o que é o fracasso dentro deste processo? É aquele que desiste. O único que fracassa é o que desiste porque está difícil. É forte. Isso é fracasso. Flávio, e se eu não desistir? É sucesso. Não importa o resultado. Porque você continua fazendo o processo, é sobre melhoria. E aí nunca vai ser no seu tempo. É no tempo da vida. Ou seja, qual que é a diferença de fracassar e evoluir? O fracasso é porque eu desisti porque está muito difícil. A evolução é porque não tem mais saída. Então eu fracassei com o pet shop na época, assim. Porque eu desisti dele. Porque eu não aguentava mais o sofrimento. E aí o que eu falo para as pessoas é o seguinte, a sua dor é única e a sua. Valorize e respeite. Porque a gente vai falar, poxa, mas o cara não tem as pernas, ele sofre muito mais do que eu. Não. Você sofre com a sua ansiedade, com a sua insegurança, com a sua depressão, com a sua falta de dinheiro. Então, se eu quero chegar nesse ponto de falar assim, cara, e agora, Flávio, o que eu faço? Tô querendo evoluir. Investe de novo em você. Os momentos da minha vida que eu mais tive pico de crescimento financeiro foi onde eu mais investi financeiramente em mim. E aí você entra num resultado e você fala, peraí, então quanto mais eu invisto em mim, mais a empresa cresce? Quanto mais eu fiz cursos, melhor eu fiquei. Quanto mais eu investi em mentoria, melhor eu fiquei. Quanto mais eu investi em treinamento, em psicólogo, em terapeuta, melhor eu fiquei. E a empresa vai junto, só que não é no meu tempo. E eu tenho que entender que eu estou no processo de mudança. E eu gosto da frase, para melhorar, piora. E vai piorar. E piora até porque chega num ponto, na minha opinião, quanto mais a gente estuda, mais a gente lembra de Sócrates, né? Só sei e nada sei. Porque aí entra no processo que, por causa da internet também, as pessoas, nossa, mas você não é humilde. Eu tenho percebido uma mudança muito grave e etimológica nas palavras, nos conceitos, nas definições, nos fundamentos. Não, Né? isso aí só para fazer um gancho, que você não é humilde. Isso acontece demais. Eu falo assim, então vamos lá. No nível de humildade de 0 a 10, quanto você dá de humildade? A pessoa, eu dou 10. A pessoa fala, você não é humilde, você tem que dar 1. Eu falo, então por que tem 10? O que é ser humilde? Andar com um chinelo só e toda vez que eu ver um pobre eu der para ele? Isso é humildade? E aí esse conceito que você acabou de falar, que eu puxei e falei, não posso deixar isso aqui escapar. Cara, o que é humildade? A minha humildade é sempre de tratar um ser humano como ser humano. Eu não importa o que você tem. Você é um ser humano? Sofre? Tá feliz? Tá. Beleza, isso pra mim é humildade. E, por exemplo, né, você com vários cursos que você fez comigo e nós estudando todo momento, porque é importante que as pessoas entendam, né, não dá para ver aqui, mas o Flávio está vendo aqui, tem uma mini biblioteca. Sim. Meu sonho é colecionar 1000 livros nessa biblioteca. Não sei se eu vou ler todos os meus. Tem
a biblioteca dos livros que eu ainda não li, que quero ler, mas eu sempre estou estudando. Desde pequeno, desde que eu me entendi por gente, eu estou estudando. E isso não me faz ser melhor do que a outra pessoa. Me faz ser melhor do que eu no dia de ontem. Então, o que eu busco? Não é uma vitória. Por exemplo, entrar no gelo, você não está brigando com outras pessoas, é com o seu eu. Quando você está estudando, você está evoluindo o seu eu. Isso não dá o direito de você agredir o outro ou de você falar assim, eu sei mais do que você. Com base em quê? Sim. Com base em qual parâmetro? Quem é o melhor? Não tem. E a gente vai buscando isso. E aí a gente vai buscar num dos livros mais conhecidos do mundo. Qual é o livro mais conhecido do mundo? A Bíblia. A Bíblia. E aí a gente vai lá e Jesus foi crucificado. Quem mandou crucificar Jesus? Todas as pessoas... Eles perguntaram, você quer o bandido ou você quer Jesus? Foi a pergunta. Solta o bandido. Pôncio Pilatos fez para eles. E aí a gente fala assim, quem fez isso? As pessoas falam, foram eles. Eu falo, não, fomos nós. Mas como assim, Flávio, fomos nós? Porque a gente não é humilde o suficiente para olhar o outro na internet e respeitar. Você vê uma foto de uma pessoa, talvez a pessoa não seja dentro de um padrão normal, na beleza. Fala, cara, Deus me livre, como é que você tem coragem de postar uma foto feia dessa? Que padrão? Que padrão? Você tá jogando pedra. Você tá mandando crucificar. E muitas vezes isso tá matando aquela pessoa. Ela vai se suicidar por causa de um comentário maldoso que as pessoas fazem. Mas, Flávio, o que isso tem a ver com negócio, com vida? Tudo. Porque, cara, a culpa é sempre do outro. E aí eu falo para as pessoas assim, no processo. É um processo que eu acho barato demais por tudo que eu cobro, né? A primeira pergunta que eu faço é assim, você está preparado para tomar consciência? A pessoa, eu falo assim, olha, depois que você tomar consciência, não tem como você desver o que você vai ver aqui. Você está preparado? Tô. E eu só trabalho com adulto, eu não trabalho com criança. Quando é criança, do 0 ao 7, ela não tem escolha. Do 7 aos 14, ela começa ali, dos 8 ao 14, ela começa a ter um pouquinho de escolha. Depois dos 14, ela já tem um pouquinho mais de liberdade, até uns 18. E a partir dos 18, eu falo, a culpa é sua. Ah, mas o meu pai fez X. A culpa agora é sua. Você vai mudar? Ah, mas a minha mãe fez. A culpa é sua. Meu patrão, meu chefe. O governo. Não importa. A partir de agora, a responsabilidade é sua. Você está preparado? Ah, mas eu não dou conta de emagrecer. A responsabilidade é sua. Eu não dou conta de guardar dinheiro. A responsabilidade é sua. Ah, minha esposa. Não é sua esposa, é você. Ah, os meus filhos. Não é seus filhos, é você. É você causa, você consequência e você transformação. E aí, o tanto que isso é libertador. Você fala assim, tudo que você fizer daqui para frente, você é o culpado. Por bem ou por mal, você é o responsável. E é uma das perguntas, né? Quem é o responsável? Sou eu. E por falar nisso, por falar em governo, por falar em responsabilidade, uma pergunta para você. Lula ou Bolsonaro? Qual deles vai salvar o seu negócio? O professor tá querendo cancelar a gente na internet, né? Lula ou Bolsonaro? Quem vai salvar o seu negócio? Anota aí, gente, papel e caneta na mão, que é o seguinte. Anota essa palavrinha. Essas duas palavrinhas, né? Que eu vou colocar para você. Quem vai salvar o seu negócio? Tanto faz. Sabe o que eu mais torço no mercado? Para dar certo. Eu não sou apaixonado por política. O problema é o extremismo, da paixão extrema. Ah, o Bolsonaro, o Lula foi bom? Cara, ele fez muita coisa boa pelo Brasil. Não adianta negar. Mas ele também fez merda. O Bolsonaro fez coisa boa? Fez também. Mas ele também fez merda. Aí o próximo? Eu não sei, eu tô dentro do barco. Tanto faz vir esquerda ou direita. Eu vou ter que me adaptar. Aí eu vou para fora do Brasil. Lá também tem esquerda e direita. Lá também tem esquerda e direita. Lá tem outra nacionalidade. Eu também tenho que me adaptar. E a gente fica pensando, né? Nós temos amigos que moram nos Estados Unidos, em comum, e aí eles contam várias histórias e mostram quando eles foram para lá, trabalharam, prosperaram, anos. E eu fico pensando assim, se um brasileiro fizer o mesmo que ele faz lá nos Estados Unidos, claro que a gente tem uma moeda dólar real com um pouco de diferença, 5-1 mais ou menos, será que ele não iria prosperar no Brasil? Porque a verdade dele é que lá é mais fácil. A verdade dele, mas ele vai levar o problema com ele. Ah, mas lá eu prosperei. Ele não é média. Ele é exceção. Porque o cara que vai pra lá também, tem muita gente que não vai dar certo. E a culpa não é do país. A mesma coisa do funcionário que não se adapta na empresa é o seguinte. Cara, o Lula ou Bolsonaro, não importa. Não concordo. Funda o seu país. Vai comprar uma ilha. E lá dentro é sua regra. Não deu. Faz igual Elon Musk. Vai pra Marte. E lá você vai colonizar a sua sociedade. Ah, mas eu não gosto de regra. A sua primeira regra é que você finge que não gosta de regra, mas você gosta, porque quando quebram a sua, você se chateia. Ou seja,
Nem Lula, nem Bolsonaro, eles não vão mudar o meu jogo. Pode facilitar por algum lado? Sim. Mas por outro lado vai dificultar? Também. Eu tenho que me adaptar. Então, se você, lógico, que tem um direcionamento que eu quero pro meu negócio, pra minha família, com princípios. Mas a pessoa normalmente é assim, entrou o outro lado, eu quero é que o barco afunda. Pô, você tá dentro do barco. Se o barco afundar, você vai afundar junto. Ah, os Estados Unidos. Eu ia fazer a prova esse ano, mas esse ano eu não vou fazer do Ironman lá, que vai ser a primeira. Que lá o cara falou assim, Flávio, você sabe quanto custa? Lá não tem hospital particular. É público, né? Público, só tem particular. Eu falei, não. Ele falou, cara, só pra você tomar um soro lá nos Estados Unidos é uns $3.000. Aí você fala assim, eu tava tendo uma discussão dessa com um amigo meu. A gente tava num bar comemorando aniversário e tal. Ele falou assim, eu só nego imposto. Eu falei, rapaz, por que você só nega imposto? Ele falou, não, porque eu não acho justo. A política não entrega tudo. Eu falo, se você passar mal agora, você consegue ir para um hospital? Consigo. Falou, opa, então quer dizer que não é do jeito que você quer, mas funciona. Tá, você tá vendo alguém sendo assaltado aqui no restaurante? Não. Então quer dizer que a segurança pública não é do jeito que a gente quer, mas funciona. Você estudou em escola pública ou particular? Escola pública, a vida inteira. Com orgulho. Eu falei, quem pagou? O governo. Ah, fui eu através... Mas quem gerenciou foi o governo. Ou seja, funciona também. E aí você tá sendo corrupto. E aí a luta que eu busco todo dia, que é assim, cara, será que eu tô sendo corrupto? Assim como o político? Eu quero pagar imposto, as pessoas não querem. O meu sonho é pagar 2 milhões por mês de imposto. Ah, não é justo. Cara, então funda o seu país. Compra uma ilha e vai fundar suas regras. Se você tá no jogo, você tem que se adaptar. Eu vou lutar contra isso. Eu tenho que usar o sistema. Lógico que eu tenho que usar o sistema tributário melhor para mim, formas diferentes, de formas honestas, mas isso diz sobre a pessoa. E a empresa diz sobre a pessoa. E quando a gente toca na questão de política, né, nós estamos em que cada um de nós somos responsáveis, desde a Câmara dos Vereadores, uma prefeitura, Assembleia Legislativa no Estado, Congresso, Senado, até chegar em um presidente. Por mais que você concorde ou discorde de Lula ou Bolsonaro, não é apenas um presidente que decide. Então tem todo um trabalho que você colocou. Cara, será que você vai na Câmara dos Vereadores entender o que está sendo discutido? E um outro ponto, né, que eu gosto muito de analisar é, durante todos os governos que tiveram desafios, todo mundo fracassou? Se durante um determinado período tiveram pessoas, empresas que prosperaram, o que elas fizeram que foi possível prosperar? E principalmente, será que dá para modelar elas? Porque a gente acredita que a gente não vai ter um sistema político perfeito. Capitalismo, sou a favor, mas ele não é perfeito. Não existe o sistema perfeito. Não tem. O socialismo é importante? Sim, tem parte socialista que eu falo assim, cara, seria um melhor dos mundos se uma parte do socialismo funcionasse. Mas a gente sabe que não existe um mundo perfeito. E diante disso, todas as pessoas que empreendem, nós temos no Brasil uma característica das empresas familiares, né? Aquelas empresas que nascem, às vezes, empreende por necessidade. Muitos, né? Vão empreender porque eu perdi meu emprego, agora não tenho outra saída. Vou ali abrir uma barraquinha de cachorro-quente, vou fazer um salgadinho em casa, vou costurar, vou virar um pedreiro, um mecânico, um eletricista, um pintor, um professor, etc. Você, assim como eu, nós temos as nossas lindas e queridas esposas fazendo parte do nosso negócio, né? Da nossa empresa. E assim como eu acredito que você tem desafios com a querida esposa Marcela, eu com a minha esposa Débora. O que você, hoje, juntamente com a Marcela, quais os principais combinados, né? Eu não posso reclamar de hipótese alguma, pelo menos só agradecer, pelo contrário, né? Só agradecer a minha esposa por estar junto, entender. Crescemos muito mais quando ela passou a entender. O que você vê hoje para um casal prosperar junto? Quais são os principais pilares para que construam uma sociedade, além do casamento, que já é uma sociedade, tá? Para que dê certo? A primeira coisa que eu falo é a primeira sociedade é do casamento. Se eu não fizer ela prosperar, e prosperar não tem nada a ver com dinheiro, é o crescimento, é a abundância, a evolução, é estar melhorando a prosperidade, né? Além daquilo que você precisa, que é o básico natural. Primeira coisa é, tá prosperando? A sócia da cama tá bem?
Aí às vezes as pessoas falam assim, como assim, Flávio? Pô, vocês estão tendo relações semanais, tá conversando, tem diálogo, pergunta como o outro tá sentindo. É a primeira coisa. O segundo passo foi, ela sempre me apoiou muito. Porque o papel da mãe, ela é muito diferente do papel do pai. Cara, o papel da mãe é muito foda. Um filho fica doente, dificilmente você vai ver um pai falar assim, hoje eu não vou trabalhar pra ficar com meu filho. Amanhã é a primeira coisa que ela fala. Então a Marcela muitas vezes me deu o apoio para que eu pudesse construir o cara que eu sou, pra gente poder ter a família que a gente tem e a segurança que a gente tem hoje. É a primeira coisa. Então a Marcela, eu falo, se não fosse ela, eu não sei se eu estaria aqui. E talvez as pessoas em casa tenham, talvez não tenham, tá tudo bem, cada um no seu tempo. Segunda coisa é assim, se o negócio for prejudicar o nosso casamento, a gente larga o negócio. Porque o casamento eu não vou largar. Eu não tenho opção B. O plano A do casamento é dar certo, o plano B é fazer o plano A funcionar. Beleza. Terceira parte é, vamos conversar no negócio. Porque mistura vida pessoal e vida profissional. A pandemia trouxe para as pessoas que viveram em casa o tanto de que elas não conhecem uns aos outros. O nível de divórcio na pandemia aumentou. Porque ela só conhecia a pessoa depois das 18, 19 horas, até as 22, no máximo 23, e ela começou a conhecer o outro. Eu tenho, assim, o maior prazer de trabalhar com a Marcela. Falo, pô, amor, assim, pra mim, eu adoro viver do lado dela, tanto profissionalmente, a gente vai pra academia junto, a gente faz tudo junto, né? Então, a gente tem que conversar. E não é simples. A pessoa acha que é fácil. Igual eu falei, você escolhe qual é o seu difícil. O meu difícil é, às vezes, conversar com ela. E saber que, às vezes, eu tenho a liderança de uma parte da empresa e ela vai ter que me ouvir. Porque naquele papel, eu tenho que ter essa energia. Assim como no papel dela da parte administrativa, da gestão administrativa, eu vou ter que ouvir ela também. Só que a gente mistura muito. E é a inteligência emocional que faz o negócio ser diferente. A gente passou por algum tempo atrás agora, que você quer falar e o outro também quer falar. E aí eu falei, amor, a gente tá precisando conversar direito um com o outro aqui na empresa. É ajuste. Eu não tenho problema de mostrar o que acontece, porque não existe o casamento perfeito. Mentira, existe. Que é o casamento imperfeito. Não existe a vida perfeita? Existe. Que é a vida imperfeita. Não existe aquele casamento onde eu acordo e a Marcela, já dá um sorriso com hálito de hortelã, cabelo. Não existe essa porra, não. Eu acordo todo troncho, mau hálito, boca de leão, cabelo bagunçado, tal, cueca, não gosto de pijama. Esse é o casamento perfeito. Então vamos ter um acordo? Vamos conversar? Isso nunca pode pôr o nosso casamento na berlinda. Então vamos conversar. O casamento é mais importante, é a nossa primeira sociedade. A gente tem empreendimento, são os nossos filhos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Eu falo que na minha ordem de prioridade é Marcela e meus filhos. Porra, mas são seus filhos. Mas se eu não tiver a Marcela, eu não tenho qualidade com os meus filhos. Então ela é mais importante na ordem de prioridade, não que ela é mais importante que os meus filhos. Porque quem que é mais importante? Não tem, cada um é de um jeito diferente. E o Bernardo, desde pequeno, ensina isso pra ele. Ele fala assim, filho, de quem que você gosta mais, do pai ou da mãe? A resposta dele sempre é a mãe. Não, meu filho, não é que você gosta da mãe, é assim. Você gosta do papai de um jeito, com as brincadeiras com o papai de um jeito, com a mamãe de outro, entendeu? Ah, entendi, pai. Ele lá com 5 anos. Então, de quem que você gosta mais? Ele da mamãe. Ah, então tá bom. Aí veio o Miguel. Aí eu falo pra ele assim, filho, de quem que o papai gosta mais? Do Bernardo ou do Miguel? Aí ele, cada um você gosta de um jeito. Eu falei, então. E a vida é assim. Eu não gosto mais dela do que dos meus filhos. Não, eu gosto de forma diferente. Mas na prioridade é esposa e filhos. E a minha prioridade é esposa, filhos, negócio. Essa é a ordem. Flávio, e Deus? Deus tá na sua lista? Eu falo, cara, vamos lá. Esse é um papo polêmico. Na ordem de hierarquia, Deus tá onde? Na sua lista. Aí eu falo assim, quem é você para pôr Deus numa lista? Deus é a lista. Eu, ser humano, vou pegar Deus e vou falar, Deus, você é a minha... Eu, um cara de carne aqui, bicho. Eu quero pôr Deus numa ordem de prioridade. Deus não cabe numa lista. E você, Flávio? Eu sou a lista. Eu sou a lista. Eu sou o primeiro. Eu sou a folha de papel. Sem o Flávio não existe lista. Nada. E às vezes parece que eu não sou humilde. E aí você vai ser egoísta porque você não está pensando nos outros, você não está tendo empatia, não está colocando no lugar do outro. E aí eu falo pra pessoa, eu te entendo, eu te respeito, tá tudo bem. E eu não tenho que te convencer. E a pessoa fala assim, Flávio, convence aquela pessoa que ela tá errada. Eu falo, eu? Eu não, se ela quiser, ela vem aqui que eu ajudo ela a entender um ponto diferente. Se ela quiser, eu não preciso ensinar ninguém. E esse é o meu papel. A pessoa fala, Flávio, aquela pessoa tem que ir no seu evento, convence ela. Eu falo, eu? Eu não, ela que tem que vir, porque é ela que vai mudar a vida dela.
Ela que vai ler o livro e vai falar, cara, o Flávio é um ser humano igual eu, que sofreu. Cara, não tem comparação, meu sofrimento com o seu, com o da outra pessoa. Cara, me convence que eu tenho que comprar seu curso. Cara, de jeito nenhum. Você vai comprar e vai ser um frustrado. Se com o que eu te explico de graça, com o que você já me conhece, se não for o suficiente para você mudar a sua vida, eu não posso fazer mais nada. A decisão de comprar, ela é sua. A minha função aqui é te mostrar a sua vida com ou sem aquilo que eu posso te oferecer. E outra coisa, quem toma a decisão de novo é você, não sou eu. O que você faz com o seu dinheiro é responsabilidade sua, não minha. Eu te mostro os caminhos e os resultados que você vai encontrar em cada um deles e posso errar também, porque mercado financeiro só Deus sabe o que pode acontecer no futuro. Com certeza, mas existe uma tendência, que é a média, que não é a exceção, e as pessoas querem viver na exceção. E assim, é interessante a gente falar sobre essas coisas, que se deixar a gente vai até amanhã, né? Fica Falando horas aqui, e horas. que uma vez eu encontrei um cara, e ele que tá dentro da estratégia das vendas, que você comentou ali, e o cara pediu um reembolso de um curso que ele fez. Nem era pra mim, era da empresa que eu trabalhava e tal. E eu sempre fui o cara de resolver problema. Falei, não, manda aí o curso pro cara e tal. Liguei pra ele, falei, cara, e aí? Não, eu quero reembolso porque eu não tô satisfeito com o curso. Ah, não, beleza, me conta aí. Você teve pelo menos um ensinamento? Cara, tive. Falei, cara, e por que você não faz esse ensinamento mudar o seu resultado? Não sei o que lá. Porque todo curso que eu compro, eu já vejo quanto dia que é de garantia, que se eu não gostar, em 30 dias eu peço de volta. Eu falei, sabe quando que um curso vai dar certo na sua vida? Ele falou, quando? Eu falei, nunca. Porque você já parte da predisposição que aquilo não vai funcionar. Sabe quantas vezes eu pedi reembolso de curso que eu fiz? Nunca. Quantos livros eu comecei e falei, cara, tá aqui, eu não quero de volta, toma. Nunca. Sabe por quê? Porque eu tô em busca só de uma orientação. É só uma coisinha. E se você falar assim, Flávio, nada desse curso me serviu. Eu falo assim, cara, 0%. A sua expectativa era que você saía lá, entrou com 90 quilos, vai sair com 70. Cara, você aprendeu uma coisa? Aprendi, então aplica. Valeu. Ah, mas eu não gostei. Pelo menos você aprendeu coisa que não faz sentido na sua vida. Você tirou isso da sua frente, vai pro próximo. Muda. Quanto mais você caminha, não só do curso, de evolução de livro, de técnica, de empreendedorismo, de educação financeira, de inteligência emocional, é um passo mais para frente. Talvez não faça sentido agora, mas na jornada você vai olhar e você aprendeu tanto no meio da jornada que você não vai saber de onde veio o ensinamento. Quanto mais você caminha, mais próximo você está de um diamante. As pessoas falam assim, eu quero encontrar um diamante. Na flor da terra, aqui na sua frente, você deu 2 passos e quer encontrar o diamante. Não dá, cara. Primeiro que você não vai conseguir identificar. Que é aquilo que você perguntou lá atrás. Oportunidades. Primeiro que você não vai caminhar. Segundo que você não está na direção certa. Terceiro que você não tem ferramenta. Quarto, quando você encontrar, você não vai saber. Quando você encontrar, você não vai conseguir lapidar. Se você conseguir lapidar, você não vai saber para quem vende. Não adianta dar um diamante para quem não sabe que é um diamante. Ele não vai saber o que fazer. E Flávio, qual é o diamante? É o dia de hoje. Quais oportunidades na sua vida hoje que você pode melhorar em relação a ontem? É sobre evolução, é esse pequeno passo. Seja melhor que ontem, só isso. Pouquinho melhor que ontem. E o diamante vai acontecer, ele existe, o diamante. Vai evoluindo aos passos. Eu sempre sou da seguinte metodologia, 1% melhor. Só isso. Seus investimentos, não importa o que você quer, significa que você está evoluindo. Vai cair? Vai. Mas você vai evoluindo. Flávio, de todos os treinamentos que você fez até hoje, participando, sentando, colocando uma bunda na cadeira, que eu acho que é o melhor método que tem. Sim. Coloca a bunda na cadeira, vai lá, faz, estuda, aprende. Né? Você acredita que toda pessoa ela pode empreender? A mesma pergunta da pobreza e da riqueza. Toda pessoa pode empreender. Todo mundo pode abrir uma empresa. Mas nem todo mundo vai abrir uma empresa. E todo mundo que abrir vai ter sucesso? Não, porque não é para todo mundo. A gente tem que entender que o processo de ter um negócio, primeiro, existem pessoas com características emocionais de personalidade mais propensas ao empreendedorismo. Existem vários tipos de estudos diferentes, de personalidade, de eneagrama, de DISC, ferramentas que vão te falar quem é você. Primeira coisa. Segundo, Flávio, mas eu não sou do perfil de pessoa mais empreendedora. Eu não sou desse perfil. Você vai falar, beleza, não tem problema.
Mas você quer fazer? Quero. Então faz. Procura a metodologia, a estratégia para fazer aquilo acontecer. Então, depende de cada pessoa. O empreendedorismo não é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Porque ele vai te cobrar coisas que outros lugares não vão. Tem gente que se dá bem com concurso público. Só que se você for olhar, o índice de insatisfação de pessoas concursadas é gigante. É muito grande. Eu lembro lá em João Pessoa que eu fui num tribunal lá e ele ele era vazio no centro e a cada andar tinha tela. Eu falei, cara, por que tem essas telas aqui? O pessoal parar de suicidar aqui dentro. Porque o que as pessoas buscam, que é tanto da empresa, quanto da CLT, quanto estabilidade. Ela acredita que existe uma estabilidade, ela fica muito feliz com a estabilidade, só que quando ela alcança e ela faz aquele processo repetitivo toda a vida dela, ela cansa. E ela fala, cara, perdeu a graça. E aí entra nos processos de ansiedade, depressão, sobrepeso, insônia, insegurança, várias outras características. E ela pode ser muito ser bem sucedida, Flávio, sendo da CLT? Pode. Ela pode ser bem sucedida sendo concursado? Pode. Mas ela não quer abrir uma empresa? Pode sim. Ela pode investir. Ela pode gerar riqueza para fazer investimentos com baixo risco, com longa data, que você que é o mestre disso. Ela pode ter uma empresa, uma carteira de investimentos. Ela pode empreender também de outras formas. Ela pode ser sócia de empresa em ações? Pode, sem ter o risco da gestão? Pode. Então eu não falo sobre ter um CNPJ físico, é sobre ter a mentalidade de um CNPJ. Isso vira o jogo e vira o bolso. Vira o bolso do endividado, do todo cagado, para uma pessoa em busca da realização dos seus sonhos. No seu livro você colocou, né, vários pontos, né, e principalmente aqui algumas coisas, diarreia 1, diarreia 2, diarreia 3, seguindo, né, para melhorar primeiro piora, e eu fico pensando, né, esses são pontos que vão acontecer com a gente durante toda a nossa vida, porque vai acontecer momentos de queda a todo mundo. O que você, hoje, com a jovem experiência de 38 aninhos, mas já viveu bastante, o que você hoje traria de ensinamento para os momentos de queda que todos nós teremos para o futuro? Vamos pensar assim, todo ano tem inverno e verão. Tem alguns invernos que são mais rígidos e alguns invernos que são mais tranquilos. A gente vai passar por isso. A questão é o quanto você se prepara para passar pelo inverno. Você pode passar pelo inverno, muitas vezes pode ser o mesmo também, né? Você pode se preparar para o inverno, passar de cueca e passar lá 3, 4, 5 meses. Você tá na Antártida e vai ser frio pra caralho, mas você também pode comprar agasalho e passar pelo mesmo inferno emocional que você tá passando naquele momento. Então cara, não é só sobre ir pra terapia quando você tá doente. Você tem que ir quando você tá bem, para quando você estiver no vale, você tá melhor. Ah, Flávio, mas eu preciso de um mentor? Cara, o mentor ele já passou muitas vezes pelo que você vai passar e vai te falar, Anderson, cuidado com isso. Flávio, olha seu investimento. Tem segurança se você ficar doente? Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar? Talvez a gente está no processo e está tudo bem a gente estar no processo, que é a sua história, o seu tempo. Então extrai o máximo possível do verão, pensa na projeção do inverno, porque ele vai acontecer em algum momento. Você só não sabe quando, mas ele vai acontecer e depois do inverno vai vir o verão de novo. Então cara, pensa também no pior cenário. Pensa se tudo der errado. Ah, Flávio, mas você está sendo negativo. Não, estou sendo realista, é diferente. Então aproveita quando a onda tá boa, a vaquinha tá gorda, porque ela pode ficar magrinha. Mas se ela ficar magrinha e eu guardar, eu prosperar, eu investir, eu tiver renda passiva, eu tiver subsídio para suportar aquele período, a pandemia veio e ninguém esperava aquele inverno daquele tamanho. Para mim, foi o melhor momento da minha vida financeiramente. Onde as pessoas com mais desafios emocionais, de ter produtos na internet, de criar produtos, de fazer mentoria, foi o melhor momento da minha vida, que foi onde aquela meta que você falou bateu. Foi um inverno. Para alguns invernos, empresas quebraram, outras empresas evoluíram, cresceram, e para quem não, e para quem infelizmente
morreu, tive um tio meu que morreu de Covid. Cara, o Covid foi bom. Ele acelerou processos. Tirando as mortes, que lógico, gente, isso é horrível. Ele melhorou tecnologia, a inteligência artificial tá aí, o trabalho home office tá aí, você pode ter empresa no Brasil inteiro, você pode crescer. Ele trouxe muitas tendências novas, novos tipos de trabalho, extinguiu alguns tipos de trabalho também. Ou seja, foi um momento de inverno, mas de aprendizado e ensinamento. Então cara, vai vir. Só que talvez se você se preparar no período, não vai sofrer tanto. Preparação. Preparação para aquilo, que é o banho gelado. É treino difícil, jogo fácil. Rapidão. Bate-bola, ping-pong. Um mentor que mudou sua vida. Rodrigo Cardoso. Melhor livro que você leu até hoje. Todo cagado. Ah, é isso aí. Um sonho que você quer realizar junto com a sua família. E pra Disney. Legal. E agora, conta aqui para os excelentes. Deixa aí a sua mensagem final para aquelas pessoas que já passaram por esses momentos, todo cagado, que vão passar e que você vai deixar a sua mensagem para quem é um expert em treinar pessoas para se tornar gigantes no movimento Despertando Gigantes. Bom, principalmente a gente vai pensar o seguinte: o todo cagado, ele nunca acaba. Porque você toma consciência, se limpa e depois você tá limpo por um período, mas você tá cagado no próximo nível inconsciente. Então procure sempre a melhora. Você vai ter que resolver mais problemas em próximos níveis. Aquilo que você não tem é responsabilidade daquilo que você não sabe. Então não é o que você acredita que você sabe, é o que você não sabe que vai mudar o seu jogo. Então se prepara que isso vai acontecer. E eu gosto muito de pensar assim: escolha quais os desafios você quer enfrentar. Você vai enfrentar desafio de qualquer jeito, mas escolha desafios que você define participar. Minha meta de 2024 eu quero passar por grandes desafios que eu escolhi passar por eles. Porque se eu não escolher, a vida vai impor de qualquer forma. E não importa a sua idade, a sua cor, a sua orientação sexual, o partido que você escolhe, não importa. O que importa é o que você vai fazer com o que você tem hoje na sua vida. O que você tem hoje que é importante? Tempo. Não importa se deu certo ou não, é o que você vai fazer daqui para frente. E se você decidir e evoluir um pouquinho mais a cada dia, você pode ter certeza, no final vai dar certo. Não talvez do jeito que você espera, porque quem falou que você vai ter o que você espera? Mas fracasso é aquele que desiste no meio do caminho. E você não tem como fracassar, não tem como você desistir da sua vida, porque se você desistir da sua vida, do outro lado tem o próximo nível. Tem um próximo nível com Deus, se você é católico, evangélico, espírita, não importa, tem um próximo nível. Então não tem como desistir. Então se você está aqui hoje e você teve acesso a esse conteúdo, aprende. Se você vai ser pobre, se você verdadeiramente quiser, a partir de hoje. Valeu! Gratidão, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Estamos juntos. Valeu, irmão.